E aí, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai decifrar uma das fábricas químicas mais incríveis e eficientes do corpo humano, os rins. Vamos entender de perto como essa jornada microscópica de filtração realmente funciona para manter tudo em perfeito equilíbrio. Nosso roteiro de hoje é simples. A máquina de filtração renal, as regras de reabsorção, secreção e excreção, uma parada importante no túbulo proximal, a descida pela alça de Henle e, para fechar, o controle hormonal final. Bora lá? Parte 1. A máquina de filtração renal. Vamos estabelecer onde tudo isso acontece. O trabalho pesado dessa nossa fábrica começa no néfron, a verdadeira unidade funcional do rim. Tudo se inicia na parte superior, lá no córtex, mais especificamente no corpúsculo renal, e depois o caminho segue descendo pelas estruturas tubulares até as profundezas da medula. É exatamente aí que a jornada ganha vida. Agora um detalhe super importante que a gente precisa lembrar. Os rins não filtram o sangue inteiro. Eles filtram apenas a fração plasmática do sangue. Células maiores, tipo os leucócitos e as hemácias, simplesmente não passam pelos poros dessa barreira inicial. Elas ficam de fora da triagem e continuam circulando na corrente sanguínea em total segurança. Parte 2. Reabsorção, secreção e excreção. As 3 regras de ouro do néfron. É aqui que a mágica acontece com essas 3 regrinhas básicas. Primeiro temos a reabsorção, que puxa as coisas do túbulo de volta para o sangue. É assim que o corpo salva aquelas substâncias superúteis. Depois vem a secreção, que faz o caminho inverso, joga do sangue para o túbulo, eliminando de vez as substâncias que não servem mais. O resultado final de todo esse processo de entra e sai é a excreção, a nossa urina final. Pensa num contraste perfeito. De um lado, a gente salva ativamente nutrientes vitais com a reabsorção. Do outro, a secreção expulsa sem pena os resíduos e os íons que estão sobrando. Um exemplo clássico do que vai embora é a creatinina. Aliás, é exatamente por isso que a gente avalia a função renal medindo a creatinina nos exames médicos. Mas quem é que banca o esforço de tudo isso? A famosa bomba de sódio e potássio. Ela é literalmente a base do transporte tubular. Sem esse trabalho duro e ininterrupto da bomba, criando gradientes de concentração, nenhuma dessas transferências que a gente acabou de falar seria possível. O que nos leva à parte 3, o túbulo proximal, o principal local de reabsorção. 67%. É um número impressionante. Mais de 2/3 de todo o sódio filtrado são reabsorvidos logo de cara no TCP, o túbulo contorcido proximal. Isso faz dele, disparado, o principal local de reabsorção de todo o rim. Esse segmento carrega o piano. Ele resgata peptídeos transformados em aminoácidos, bicarbonato de sódio e grande parte da ureia. Mas o destaque absoluto vai para a glicose. Como a gente não pode desperdiçar energia de jeito nenhum, a glicose é reabsorvida praticamente 100% por meio de transporte ativo secundário. Chegando na parte 4, a alça de Henle, o verdadeiro motor de concentração. E aqui a gente para e pensa, como é que aqueles animais que vivem em desertos áridos, quase sem nenhuma água, conseguem sobreviver? É um mistério biológico fascinante, mas a resposta está escondida exatamente no formato e na profundidade dessa estrutura em U do nosso rim. O grande truque de sobrevivência é a concentração urinária comandada pela alça de Henle. Basicamente, quanto mais longa for essa alça, maior será a capacidade de reter água dentro do corpo. Esse mergulho profundo na medula cria um gradiente vertical poderosíssimo que ajuda a recuperar quantidades maciças de líquido na hora do sufoco. E o microscópico operário do mês, que faz esse gradiente funcionar, é o transportador NKCC2. Estrategicamente localizado no ramo espesso ascendente, ele joga ativamente sódio, potássio e cloreto para fora. Isso mantém o tecido em volta incrivelmente denso e hipertônico, que é o que acaba puxando a água de volta. Finalmente, vamos à parte 5, controle hormonal final. A hora em que os gerentes da fábrica tomam a frente. Aqui o ajuste é fino, liderado por 2 gerentes de peso. A aldosterona, que é o gerente do sódio, a função dela é reter o sódio e eliminar ativamente o potássio para dentro do túbulo. Já o ADH, o famoso hormônio antidiurético, é o gerente da água. O foco dele é exclusivamente reter água no corpo, sem movimentar os sais.
Claro que tudo isso precisa de um comando central, orquestrado pela fantástica cascata do sistema renina-angiotensina. É uma parceria perfeita entre fígado, pulmões e rins. Quando esse sistema detecta qualquer queda na pressão arterial, ele aperta o botão de pânico e libera esses hormônios para restaurar a ordem na casa. Falando em restaurar a ordem, olha só o grau de detalhe do ADH. Quando ele percebe que o volume de sangue caiu ou que a osmolaridade subiu, ele atua lá nos ductos coletores. Ele promove a instalação de pequenas portas especializadas chamadas aquaporinas. Elas abrem passagem só para a água voltar para o corpo, resultando naquela urina super concentrada que previne a desidratação. E para fechar essa nossa análise, pensa nisso. Com todas essas dezenas de bombas e hormônios trabalhando de forma contínua e frenética, como é que esse sistema, operando no mais absoluto silêncio, consegue manter impecavelmente o equilíbrio da nossa vida a cada segundo? É uma engenharia de explodir a cabeça. A gente se vê na próxima exploração dos mistérios do corpo humano. Até lá!